A defesa de José Sócrates diz que a acusação do Ministério Público é um romance. Numa nota hoje divulgada, a defesa do ex-primeiro-ministro classifica a acusação de infundada, insensata e insubsistente. No âmbito da Operação Marquês, Sócrates está acusado de 31 crimes, entre eles corrupção passiva, falsificação de documentos e fraude fiscal qualificada. Os advogados do ex-primeiro-ministro confirmam que tiveram hoje conhecimento do despacho de acusação e, numa primeira análise, Pedro de Lille e João Araújo falam mesmo de um romance, um manifesto vazio de factos e provas. O antigo primeiro-ministro está acusado de 31 crimes, com ele mais 27 arguidos. O denominador comum a quase todos é a prática do crime de corrupção, um crime que, na análise de Pedro Duros, especialista em direito penal, é muito difícil de provar, o que pode originar um processo bastante complexo e muito longo e que pode também afetar o resultado final. O crime de falsificação de documento que poderá ser muito instrumental a muitos outros crimes, embora ele se acumule com os outros, de acordo até com a jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça. A verdade é que, enfim, há aqui alguns crimes que se sobrepõem, tal como o branqueamento de capitais, também há de ser branqueamento de dinheiro proveniente daqueles outros crimes, designadamente corrupção. Em qualquer caso, estamos a falar de penas que podem ir até 3 anos, até 5 anos, até 8 anos e até 12 anos no caso do branqueamento de capitais. Sendo certo que estamos a falar também de vários crimes de corrupção passiva, neste caso do Sr. ex-primeiro-ministro de corrupção passiva para titular de cargo político, 3 crimes, de vários crimes de branqueamento de capitais, 16, de falsificação de documento 9 e de fraude fiscal qualificada 3. E todos os outros arguidos têm também bastantes crimes. Há um ou outro que só tem 1 ou 2, mas há muitos arguidos que têm bastantes crimes que lhes são agora imputados. E, portanto, prevemos aqui um processo também muito complexo, muito longo, o que também dificultará o resultado final. O advogado Pedro Duros, especialista em direito penal e a análise ao despacho de acusação da Operação Marquês, José Sócrates, o principal arguido deste caso, está acusado de 31 crimes. O FMI defende mais progressividade nos impostos e rendimento mínimo garantido para todos. São medidas para combater a desigualdade que, de acordo com o Fundo Monetário Internacional, contribuirão para uma distribuição mais equitativa de rendimentos. No relatório hoje publicado, o Fundo apresenta Portugal como um dos países onde a política orçamental mais contribui para minimizar a desigualdade. Exemplo disso são as alterações que estão a ser preparadas no IRS. E o líder da UGT diz que o país está no bom caminho. No final de um encontro com o Primeiro-Ministro, em que se assinalou mais um aniversário da Central Sindical, Carlos Silva disse que o Orçamento do Estado apresenta sinais de esperança. Susana Madureira Martins. Se uma central sindical como o CGTP quer mais do Governo e até marca uma manifestação para 18 de novembro, a outra central, a UGT, está visivelmente satisfeita com o rumo do país. O secretário-geral da União Geral de Trabalhadores, Carlos Silva, atira que cada sindicato faz a sua prova de vida. Cada organização sindical tem o seu calendário, tem a sua agenda e faz a sua prova de vida sempre e quando entende. A UGT não está nesse movimento, neste momento tal e qual como faz a outra central. Entendemos que o orçamento é um orçamento de crescimento, que nos abre boas perspectivas para o ano que vem. Estamos num cenário macroeconómico que neste momento atinge os 3% e, portanto, é o que eu digo. Como disse o Sr. Primeiro-Ministro, reforçamos a nossa convergência, mas, naturalmente, a liberdade dos outros não conflitua com a liberdade da nossa central sindical. Quanto ao Orçamento de Estado, Carlos Silva, é só elogios, não é propriamente o da UGT, mas está no bom caminho. O orçamento não é o nosso orçamento, nem tem que ser o da UGT, mas é um orçamento que nos dá um horizonte de esperança para o próximo ano e para os próximos anos. Esperemos que, naturalmente, os orçamentos de forma paulatina, ano após ano, possam realmente vir a consolidar uma estratégia de crescimento que, por um lado, reverta os cortes salariais, as perdas que os trabalhadores tiveram nos últimos anos, mas que, acima de tudo, também não se esqueçam de apostarem no diálogo social, que é fundamental. Com o líder da UGT a notar que a paz social e a estabilidade social são essenciais à estabilidade governativa. A jornalista Susana Madureira Martins, a UGT, então otimista em relação ao próximo Orçamento do Estado. O documento deverá dar entrada na Assembleia da República na próxima sexta-feira. Instituições do Porto criam um prémio Dom António Francisco, Bispo do Porto. É uma iniciativa da Associação Comercial do Porto, da Santa Casa da Misericórdia e da Irmandade dos Clérigos. No valor de 75 mil euros, este prémio visa distinguir personalidades ou instituições
que se distingam na promoção da paz, dos direitos humanos, da dignidade da pessoa humana e do diálogo interreligioso e ecuménico, como explica o presidente da Associação Comercial do Porto, Nuno Botelho. Juntamo-nos, as 3 instituições, a Irmandade dos Clérigos, a Santa Casa e a Associação Comercial do Porto, e resolvemos passar a atribuir anualmente, um prémio de 75 mil euros. Entendemos que homenagear desta forma o Sr. Dom António Francisco dos Santos era algo que, embora ainda pequeno para o trabalho que ele desenvolveu ao longo dos 3 anos que esteve cá na cidade do Porto, na Diocese do Porto, embora pequeno, diria eu, é algo que é devido e é algo que será justo. Este prémio é anunciado um mês após a morte de Dom António Francisco dos Santos. A divulgação do nome do vencedor está prevista para o dia 11 de setembro de 2018, exatamente o dia em que se assinalará um ano sobre a data do falecimento do Bispo do Porto. As candidaturas estão previstas para o período que vai de março até junho. Mariano Rajoy abre a porta à suspensão da autonomia catalana, reação ao anúncio do presidente do governo regional, que fala de independência negociada com Madrid. O chefe de governo espanhol decidiu ativar o mecanismo para aplicar o artigo 155 da Constituição Espanhola, o artigo que suspende a autonomia das regiões, numa declaração proferida ao início da tarde, após uma reunião extraordinária do governo. Rajoy pediu ao presidente da Generalitat, Carles Puigdemont, que esclareça se o discurso desta terça-feira é ou não um anúncio formal de independência. A fechar, Paulino, não há ainda confirmação oficial, mas é certo que a imprensa espanhola avança que a Espanha vai receber Portugal no estádio do Atlético de Madrid a 10 de novembro. Será o primeiro jogo de preparação, a confirmar, será o primeiro jogo de preparação dos campeões europeus para o Mundial de 2018 na Rússia, depois desta terça-feira terem confirmado o apuramento direto para o torneio. Aguarda-se agora pelo anúncio das 2 federações para se confirmar a notícia avançada pela imprensa do país vizinho. Muito bem, vamos aguardar. Um aliciante, um Espanha-Portugal. Então não é? Um grande jogo. No estádio do Atlético, não é? O novo estádio do Atlético. Estádio do Atlético de Madrid. Exatamente. O novo 10 estádio de novembro. Muito bem. Muito obrigado. Até já, André.